Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Antes de começar o vídeo de hoje, peço aos irmãos que, se não se inscreveram, se inscrevam no canal e, se gostarem, deixe seu like ao final para que esse vídeo possa ir a mais pessoas. Hoje eu gostaria de estar tratando sobre o assunto exploradores da fé. Eu não vou aqui citar nomes de líderes ou denominações, não, nada disso. Mas eu vou procurar mostrar para os irmãos como essa questão da exploração da fé, de pessoas que usam a palavra de Deus para obter lucros, para obter ganhos, explorando realmente a fé das pessoas, é uma coisa que já vem há muito tempo. Não é apenas do século passado ou de 2 séculos atrás. Não, é desde os tempos do Antigo Testamento. E para isso, eu vou começar primeiramente falando sobre um texto da segunda carta de Pedro. Nesse texto, ele vai falar diretamente para que a igreja tome cuidado com esses falsos mestres, esses falsos pregadores da palavra de Deus, que na verdade só queriam obter lucro. Diz assim, segundo a Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, o povo de Israel. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então pode ver que já há uma diferença entre mestres e profetas. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Em algumas Bíblias, principalmente na ARA, Almeida Revista e Atualizada, em vez de introduzirão secretamente, diz dissimuladamente. Isto é, será a verdade de Deus misturada com a mentira dos homens. Então eles trazem um pouco da palavra de Deus e aquilo chama a atenção do povo. Puxa, o que esse cara realmente está falando está na Bíblia, então podemos seguir. E nessa mistura, de maneira dissimulada, eles colocam sua heresia em prática. É lógico, eles nunca vão falar, olha, isso que eu estou falando não está na Bíblia, de maneira nenhuma, mas eles vão sempre procurar convencer que está dentro da palavra de Deus. Por isso, dissimuladamente ou secretamente. Versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, terão bastante seguidores. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Terceiro versículo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Na versão ARA está, farão comércio de vós. Realmente algo que tem muito a ver com dinheiro, com lucro. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Agora eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu vou pegar 2 profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Miqueias, e dentro disto que o apóstolo Pedro alertou a igreja e que hoje serve para nós, dentro disso do que Pedro falou, eu vou mostrar para vocês como já existiam esses exploradores da fé. Então, o primeiro ponto que Pedro nos falou aqui foi sobre falsos profetas no meio do povo. Então, vejam o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Aqui poderia até se dizer que é o início da teologia da prosperidade, porque eles enchem as pessoas de falsa esperança, que vão prosperar, que vão ter saúde, que vão ter lucros, mas na verdade aquele povo estava vivendo um momento terrível ali, em que Deus já havia falado sobre um julgamento sobre eles. Mas esses profetas estavam falando que aquele povo teria prosperidade. Então era mentira. E eles dizem ainda,
falam de visões inventadas por eles mesmos que não vêm da boca do Senhor. Ou seja, eles mesmos estão falando e não o Senhor. Jeremias 23, 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Isto é, a mensagem não era de Deus, a mensagem era do próprio homem. Então, Deus, aqui através do profeta Jeremias, ele condena esses falsos profetas que falam em nome de Deus, mas não receberam nenhum comando de Deus. Agora, na questão da exploração da fé, eu vou falar sobre o profeta Miqueias, o que ele diz sobre isso. Porque Miqueias ele traz 2 pontos muito interessantes e que nos traz muito para os nossos dias. Miqueias 3:5 diz o seguinte: Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Então não são profetas do Senhor. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra os que não lhes enchem a boca. Entenderam aqui? Quando as pessoas dão algo para os profetas, para eles comerem, para eles se satisfazerem, para encherem a barriga, eles declaram bênção sobre aquelas pessoas. Porém, quando essas pessoas se negam a colaborar, o que acontece? Eles proclamam uma guerra santa. Isso quer dizer o seguinte: quando a contribuição é generosa, as promessas de bênção são maiores. A chance de mudar de vida é melhor quando a contribuição para esses falsos profetas, esses falsos pregadores, é maior. Então comecem a ver isso nos dias de hoje. Comecem a imaginar como se fosse hoje. Miqueias, capítulo 3, versículos 9 e 11. O versículo 9 nos diz o seguinte: Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo. Vejam bem, eram líderes do povo de Deus, mas detestavam a justiça de Deus. Versículo 11. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. Então veja bem, irmãos, aqui é tudo envolvido com dinheiro, tudo envolvido com ganância, tudo envolvido com exploração da fé. Líderes julgam por suborno, sacerdotes ensinam por lucro e profetas adivinham em troca de prata, em troca de dinheiro. O dinheiro estava correndo em tudo aqui. Nos líderes espirituais estavam contaminados por essa ganância. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: aqui, irmãos, está a cara de pau desse pessoal. O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Irmãos, esses camaradas roubavam, subornavam, exploravam e dizia: o Senhor está no meio de nós, nada vai nos acontecer. Era como se eles estivessem fazendo a vontade do Senhor, mas não estavam. Olha só a cara de pau desse pessoal. Então todos os líderes faziam tudo com o intuito de enriquecer e empobrecer o povo. Agora, uma questão que deve ser falada: se esses homens existiam com suas explorações e se existem ainda hoje, é porque há pessoas que seguem. Lembram do que Pedro falou? Que muitos seguiriam esses falsos mestres? Naquele tempo também já acontecia isso. Haviam muitos seguidores. Olha o que diz Jeremias, capítulo 5, versículos 30 e 31.
Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então vejam bem, o povo gostava daquilo. O povo ia atrás daquilo. É o próprio Deus falando aqui. Os profetas profetizam mentiras e o povo gosta. O povo vai atrás. Miqueias vai mais longe ainda. Miqueias capítulo 2, versículo 11. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Ele será o líder desse povo. O que Deus está falando aqui através de Miqueias? O camarada pode ser um mentiroso, o camarada pode ser um enganador, o camarada pode estar falando totalmente contrário à vontade de Deus, mas se ele promete coisas boas ao povo, prosperidade, curas divinas, uma mudança de vida radical para melhor, é isso que interessa. Ele passa a ser o líder daquele povo, ele passa a ser o pregador oficial daquele povo. Irmãos, e quantas vezes nós não vemos isso hoje? Nós vemos pessoas, principalmente, eu sempre falo isso, nesses programas que passam na TV, que estão ali, você vê que são pessoas que são exploradas, e tudo que aquele camarada, aquele falso pregador, aquele falso líder fala ali na frente, eles têm como uma palavra santa, como uma palavra verdadeira. Eles são seguidores muito mais daquele homem ou daquela mulher do que do próprio Deus. Por quê? Porque o povo gosta disso também. O povo gosta de viver nessa ilusão, infelizmente. E é o que os profetas Jeremias e Miqueias disseram aqui. Mas, irmãos, será que esses profetas, falsos pregadores, falsos líderes que exploram a fé do povo passarão em branco diante do Senhor? Qual que será o fim dessas pessoas que fazem comércio da fé, que deturpam a palavra de Deus para obter lucros e ganhos? Qual será o fim deles? Voltando agora para o primeiro texto que nós vemos da segunda carta de Pedro, no versículo 3, diz o seguinte: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Mas há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Irmãos, esse será o fim desses falsos mestres e desses falsos pregadores que exploram o povo por ganância, por lucro, alterando a palavra de Deus. E isso fazendo com que nós, que cremos realmente na palavra de Deus, que realmente procuramos levar a palavra correta do Senhor, sermos vistos também como exploradores da fé. Esses terão um final terrível, porque, como diz aqui, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles. Amém, irmãos? Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de ativar o sininho para receber novos vídeos do canal Tato Paulino. Obrigado, Deus os abençoe.